Bird Box é o mais novo filme da Netflix que tem no elenco nomes como Sandra Bullock, Sarah Paulson e John Malkovich. Mas será que vale a pena assistir? Vamos ver, né? Diferente dos personagens que não podem ver, porque se eles veem, eles morrem. Bird Box é um filme baseado no livro de mesmo nome lançado em 2014 por Josh Malerman. E nessa história, de repente, alguma coisa surgiu no mundo que faz com que as pessoas que olhem diretamente para essas coisas sintam uma vontade incontrolável de tirar suas próprias vidas. Nesse contexto, nós temos a nossa protagonista, Mallory, interpretada pela Sandra Bullock, uma mulher grávida que não aceita muito bem a ideia de ser mãe e que se vê presa em uma casa com pessoas desconhecidas que estão ali para se abrigar. Ao mesmo tempo, a trama dá um avanço na história e a gente acompanha a Mallory com outros sobreviventes tentando chegar em algum local por um rio. Essa estrutura é vista tanto no filme quanto no livro e mostra o passado, que é apresentado no começo como o presente, e 5 anos no futuro quando os sobreviventes estão nesse bar. E uma das coisas que eu mais gostei nesse filme foi justamente essa estrutura de alternar entre presente e passado, ou passado e futuro, sei lá, porque funciona muito bem pra gente entender como a história foi progredindo. Na verdade, acho que funcionaria inclusive muito bem como uma série, já que em diversos momentos a gente tem a parte do rio servindo para definir onde a gente tá na história. Então, 2 horas no rio, 4 horas no rio, 12 horas no rio. Então você vai entendendo o que os personagens estão passando para chegar até aquele momento. Então acho que funcionaria sim muito bem como uma série, talvez fosse até melhor para ajudar a expandir e construir melhor esse universo. Não que ele foi mal construído. Na verdade, tirando os elementos que causam a morte das pessoas que você não entende muito bem, o que é proposital, já que você tem essa noção, aliás, já que você não tem essa noção junto com os personagens, as relações, o modo como as coisas são construídas em cena funcionam muito bem. Pode ser que algumas pessoas sintam falta do contexto de alguns personagens, mas eu acho que é isso justamente o que deixa esse desenvolvimento tão legal. Porque os personagens foram jogados ali. É isso que aconteceria em uma situação real. As pessoas se encontrariam nesse lugar e elas não se conhecem, elas não têm noção do passado uma das outras. Algumas ali até se conhecem, até tem algumas relações, e essas relações são justamente alguns dos motes das coisas que acontecem dentro da casa, mas no geral é um bando de desconhecido que foi forçado a conviver devido a ameaças externas. Então é a partir daí que a gente vai conhecendo um pouco mais da personalidade de cada personagem, que as personalidades vão se combinando ou se afastando, e a gente vai vendo como os personagens se comportam conforme eles vão passando mais dias juntos, e como a noção de paranoia, a noção de que a gente precisa sobreviver a qualquer custo vai despertando em alguns personagens, a noção de que a gente precisa se proteger vai despertando em outros, é o que realmente aconteceria em uma situação real. E eu também acho que essa falta de contexto dos outros personagens, é claro que eles poderiam usar flashbacks ou outros recursos para explicar um pouco mais quem é cada um, é porque a gente tá vendo a história, por mais irônico que possa ser ver a história em um filme onde os personagens não podem enxergar, sob o ponto de vista da Mallory. Então ela não conhece esses personagens, ela tá convivendo com eles agora, a gente vê sob a ótica dela como os personagens reagem à presença dela, reagem à presença de uma mulher grávida no grupo, como esse fato também vai fazer com que ela se relacione de maneiras diferentes com cada um dos personagens. Tudo isso é muito legal. A fotografia e os recursos que eles utilizaram para economizar no orçamento também são muito bons. A gente tem Deadpool, por exemplo, que é um filme considerado de baixíssimo orçamento para os padrões de Hollywood, que teve quase 60 milhões de orçamento, enquanto Bird Box não chegou nem na casa dos 20 milhões. E a gente precisa lembrar que tem Sarah Paulson, tem Sandra Bullock, tem grandes nomes nesse elenco. Então com certeza boa parte dessa grana foi só para convidar esses atores. E um dos recursos que a diretora Susanne Bier utiliza é justamente o de planos fechados. Então o filme já começa com um plano bem fechado e a gente percebe que isso se repete ao longo de todo o filme. Plano fechado, pra quem não tá ligado, são aqueles closes, seja no rosto do personagem, seja em algum objeto, seja alguma coisa da cena que não permite que você veja a cena como um todo. Isso porque a gente não sabe o que tá fazendo com que as pessoas se matem ao redor do mundo. Então, assim como os personagens, a gente também vive essa tensão. A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe de onde vem o perigo. E isso foi uma decisão muito ousada, mas que funcionou muito bem. É claro que seria muito mais fácil para um diretor, para um roteirista, simplesmente mostrar as criaturas, mostrar esses elementos que provocam as mortes das pessoas, mas eles optaram por se manter muito mais fiel ao livro. É claro que existem mudanças, é claro que existem adaptações, afinal de contas a gente tá transferindo uma mídia de um livro para um filme de 2 horas. Mas para mim, que não tem o contexto do livro, essas mudanças funcionaram muito bem, e mais uma vez, é um modo de você economizar o dinheiro do orçamento. Até porque nas cenas em que a gente precisa de CGI, a gente precisa ver esse orçamento sendo utilizado, as coisas funcionam muito bem. Existem cenas que são inclusive bem chocantes de se ver, e você percebe que
teve muito uso de CGI ali, muito uso de computação gráfica, pra fazer com que aquilo funcionasse e não ficasse apenas tosco. Isso também é responsável por alguns dos melhores momentos do filme. Os melhores momentos do filme são quando os personagens não estão enxergando, porque cria uma tensão absurda. O filme tá sendo vendido como um filme de horror, um filme de suspense. Ele tem sim esses elementos, mas no geral ele é muito mais um drama. Ele lida muito mais com as relações dos personagens e o como eles vão sobreviver a essa nova realidade. E é nesses momentos que o roteiro brilha, principalmente por causa da Sandra Bullock, que sustenta muito bem toda a história. Outra coisa muito interessante no filme é mostrar uma realidade em que as pessoas não podem enxergar. Então a gente tem também uma cena do trailer que é o do treinamento das crianças. Afinal de contas, você tem que ensinar uma criança a crescer em uma realidade onde ela não pode utilizar a visão. Eu sinto que esse momento poderia ter sido explorado um pouco mais. Essa condição de ter que sobreviver sem enxergar as coisas. Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 7 milhões de pessoas com problemas de visão. Dessas, cerca de meio milhão são cegas, então o filme até chega a levantar algum desses questionamentos, a dificuldade que essas pessoas passam, a dificuldade que pessoas que têm a visão normal têm para se adaptar a essa nova condição. Mas tudo isso é passado muito por cima, o que é uma pena não só pela questão social, mas porque esses são alguns dos melhores momentos do filme. A cena do treinamento das crianças, a cena em que os personagens têm que conviver, têm que aprender a sair de casa, têm que aprender a criar uma nova sociedade dentro dessa realidade. A cena do carro que a gente tem no trailer é uma das cenas mais tensas que eu já vi esse ano. Então todos esses momentos são muito legais, mas eles não são necessariamente o foco da trama. No geral, é muito mais um filme sobre uma personagem feminina que tá ali fazendo de tudo pra sobreviver nessa nova realidade, que não se importa de bater de frente com outros personagens. A gente vai convivendo com ela, vai entendendo como a mentalidade dela funciona, como ela evolui ao passar dos anos, como as relações que ela teve no passado e que ela foi construindo depois dessa nova realidade fizeram com que ela mudasse a sua mente, fizeram com que ela se tornasse outra pessoa. Então é basicamente uma jornada de evolução da Mallory até a gente chegar no final, que é um final controverso. O final acabou ficando bem aquém do que a galera esperava, mas ainda assim, pra quem não leu o livro, principalmente, ele é muito chocante, ele é muito interessante quando a gente chega no final e fala: caraca, eu não tinha pensado nisso até agora. Então ele tenta fazer uma reviravolta ao estilo Shyamalan, não é tão impactante assim, mas ainda assim é um momento bem interessante dentro da trama. Então, no geral, Bird Box é um grande filme que tem grandes momentos, mas também tem algumas falhas, principalmente quando ele muda o roteiro do livro. Eu não li o livro, mas conversando com pessoas que leram, é justamente nesses momentos em que elas sentem que o filme ficou mais fraco e que você também sente que o filme tem as suas falhas. Algumas das cenas mais chocantes do livro foram cortadas do filme, mas ainda assim a gente tem momentos bastante impactantes. Mas no geral, por mais que ele esteja sendo vendido como um suspense, como um horror, seja lá o que você quiser chamar, ele é um drama com alguns jumpscares, com alguns momentos tensos, com alguns momentos que te deixam na ponta da cadeira, mas ele lida muito mais com relações, com a evolução dos personagens e principalmente com a questão de ser mãe. Como eu falei no começo da review, a Mallory estava grávida e não conseguia aceitar muito bem essa nova realidade. Então a gente tem que lembrar que além de tudo que tá acontecendo ao redor do mundo, é uma personagem que tá trazendo uma nova vida pra esse mundo e que tem que dar um jeito de sobreviver e fazer o seu filho sobreviver também. Mas a cena que a galera tá se matando também é muito show. E aí, você já assistiu Bird Box? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. É bem provável que boa parte dessa grana foi justamente pra ser mãe, com os sobreviventes. Mas no geral é um bando de blá 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 blá, que foi fofado. Ao mesmo tempo a trampa, afinal de contas.